Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esta mensagem de hoje foi ministrada no último domingo, dia 6 de junho, na Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos trabalhar os versículos de 1 a 8. E eu gostaria, como de costume, você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Amém? Nós temos uma proposta para a nossa mensagem hoje. À medida que eu vou conversando com vocês sobre a mensagem, você vai tendo a oportunidade de ir acompanhando os versículos que a gente vai trabalhando. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 8, é a mensagem que foi proferida pelo João Batista, o profeta, aquele que preparou o caminho para Jesus, um pouco antes de Jesus iniciar o seu ministério. E a nossa proposta para hoje, o nosso objetivo, a nossa finalidade aqui é procurarmos entender que o genuíno arrependimento produz vida. Entender que o genuíno, ou seja, o verdadeiro arrependimento produz vida. Um pouco antes de Jesus iniciar seu ministério, apareceu João Batista. João Batista apareceu com a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A ele vinha gente de muitos lugares, de Jerusalém, da Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Pessoas que vinham confessando os seus pecados e eram por ele batizados. E ele dizia para estas pessoas: deem fruto que mostrem ou demonstrem arrependimento. Pois eu batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, o qual eu não sou digno sequer de levar as suas sandálias, de carregar as suas sandálias. Algumas versões de desatar, desamarrar as suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava se referindo a Jesus. E é sobre arrependimento que nós queremos conversar com vocês hoje. Esse é o tema da mensagem. Eu gostaria da sua atenção. Primeiro, nós precisamos entender a nossa parte no processo de arrependimento. O arrependimento é um processo que acontece em nossas vidas. Eu gosto da palavra do profeta Joel, mensageiro de Deus ao povo. 835 a 796 anos aproximadamente antes de Cristo. O teor da mensagem do profeta Joel, boca de Deus ao povo, era justamente sobre arrependimento. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. E no versículo 13, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. O profeta Joel profetizou para a nação de Israel, especificamente Judá, Reino do Sul. Como eu disse para vocês, aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Era o tempo do reinado de Joás, um tempo difícil. A mensagem era de julgamento. A Assíria iria invadir Israel. A destruição era certa. A mensagem era de julgamento. A Assíria, ela acabou com Israel. Levou o povo à miséria. Matou muitas pessoas. Eles fizeram mais do que era para se fazer. Eles judiaram mais do que era para se judiar. E a constatação que nós fazemos, analisando esse tempo, analisando o nosso tempo, é que Deus é quem cria o ambiente, as condições para que as pessoas se voltem a Ele. E justamente esse tempo que nós estamos passando sinaliza
o princípio de dores. A mão de Deus pesa sobre a humanidade, devido à incredulidade das pessoas, o pecado da idolatria, o afastamento de Deus, a cobiça, a ganância, a corrupção, o esfriamento do amor pelo próximo. A grande verdade é que nós precisamos nos voltar para Deus. A humanidade precisa se voltar para Deus. A isso nós chamamos arrependimento. A mensagem era e ainda é: arrependam-se dos seus pecados e busquem ao Senhor. Quando o profeta Joel reproduz as palavras de Deus, e quando o profeta Joel diz: rasguem o coração e não as vestes, nós precisamos entender que o que Deus deseja de nós não é sacrifício, não são ofertas, holocaustos, mas sim arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro, arrependimento que venha de dentro, não somente de palavras, mas de atitudes que demonstrem o verdadeiro arrependimento. E João Batista entendeu essa mensagem do profeta Joel, e me parece que o João Batista reproduz essa mensagem na íntegra. O falso arrependimento, ele é muitas vezes gerador de condenação, justamente pela sensação enganosa, ou seja, a falsa sensação de que você foi perdoado. É como se você dissesse para você mesmo: ai de mim, ou que dó que eu tenho de mim, eu sinto pena de mim, como eu sofro. E aí você tenta justificar-se a Deus, né, para continuar pecando. Tenta justificar o seu pecado porque encontra nele um subterfúgio, um argumento de que é as condições que fazem com que você peque. E aí você encontra muitas coisas para você transferir responsabilidade. É isso. Então, o que nós precisamos entender é que nós temos uma parte no processo. Nós somos responsáveis por uma parte no processo. E isso é um alerta. A segunda parte que nós precisamos entender é que nós precisamos ter uma correta motivação no arrependimento. O salmista orienta a uma correta motivação a um arrependimento verdadeiro, quando ele se volta para Deus, quando ele entende que sacrifícios agradáveis ou sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Foi o que o Davi constatou quando caiu em pecado e foi alertado sobre esse pecado pelo profeta Natã, e os seus olhos abriram-se e ele viu que realmente ele tinha pecado contra Deus, porque a grande verdade é: nós não pecamos contra as pessoas, nós pecamos contra Deus. E quando a gente entende, a gente tem consciência de que nós de fato pecamos contra Deus, aumenta a nossa responsabilidade. Nós levamos mais Deus a sério. E o apóstolo Paulo vai nos informar lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, porque o arrependimento, ele vai entender que é uma tristeza que Deus provoca em cada um de nós e faz com que a gente mude a nossa mente, mude o nosso coração. Quem provoca isso em nós é Deus. O arrependimento vem de Deus. Ele não é próprio de mim, não é próprio de você. E essa tristeza, segundo Deus, é a tristeza que proporciona a salvação. É diferente da tristeza que o mundo proporciona quando você pensa que se arrepende. Na realidade, você sente remorso. A preocupação que nós temos atualmente é que não existe hoje mais uma suficiente tristeza por causa do pecado que habita em meio a nós.
Parece que as pessoas estão se acostumando, se amoldando ao padrão desse mundo e fazendo pouco caso do pecado, achando isso tudo muito normal. Nós deveríamos experimentar mais essa tristeza segundo Deus que o apóstolo Paulo ele vem nos informar em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. E é a mesma expressão utilizada por João Batista, arrependam-se, é a mesma expressão utilizada por Jesus Cristo. Tá? Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, arrependam-se, que é metanoia. Metanoia é uma expressão que nos dá o entendimento, nos leva a entender, essa expressão é do original grego, palavra que foi escrita o Novo Testamento, né? Tradução original do Novo Testamento. E metanoia significa mudança de mente. Metanoia significa transformação. Metanoia significa conversão. Justamente isso. E nós podemos, assim, entender o que se passava na cabeça do apóstolo Paulo quando foi encontrado por Jesus na estrada para Damasco. Quando Jesus o encontrou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra? Atos capítulo 9. Naquele instante, Paulo se arrepende. E aí Paulo dá um testemunho. Atos capítulo 20, versículo 20, ele diz: primeiro preguei em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que demonstrassem de fato arrependimento. Então nós vimos que nós precisamos entender qual é a nossa parte no processo. Nós vimos que nós precisamos ter uma correta motivação no arrependimento. A correta motivação é entender, compreender que aquilo que nós estamos fazendo, tá, tem uma motivação correta. É para a glória de Deus. Fazer as coisas para a glória de Deus. E nós precisamos entender também que no arrependimento nós somos reconciliados por Deus. Em Jesus Cristo. Atos capítulo 17, versículo 30 nos diz o seguinte: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos em todo lugar que se arrependam. Todos são notificados desta necessidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz: repreendo e disciplino aqueles a quem amo, por isso seja diligente, cuidadoso, zeloso, arrependa-se. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios: por amor a Cristo, eu suplico a vocês, reconciliem-se com Deus, arrependam-se. O arrependimento genuíno da vida de uma pessoa só é possível através de Deus. Deus é quem promove o arrependimento. A pessoa ouve a palavra, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. E o Espírito Santo é quem toca no coração dessa pessoa, autenticando, legitimando essa palavra. E é como se a pessoa recebesse um start, um clique. E então nós nos arrependemos. E somos tocados por Deus. Somos transformados por Deus. Deus planta a fé em nós e nós passamos a crer. O arrependimento consiste em uma mudança de mente, ocasionando um sentimento de tristeza piedosa pelos nossos pecados, que eles se caracterizam de uma forma completa em seu abandono, ou seja, a gente resolve abandonar, andar por outros caminhos. Refletindo, hoje nós passamos a refletir, tá, na adoção de novos valores. Passamos agora a ter atenção a outras coisas, desejar mais de Deus. São novos ideais, novos objetivos, novas práticas. O arrependimento, insisto eu, não é uma questão intelectual, não se mede pela inteligência. Antes, ele envolve a capacidade que uma pessoa tem em olhar para si mesmo, para dentro de si. E essa pessoa faz uma revisão,
uma reflexão e constata que reconhece que precisa de ajuda. Trata-se de uma reorganização e um redirecionamento da vida a partir da ação que está sendo operada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Lucas escreveu, lá em Atos 5:31 e 11:18. Ele diz que o arrependimento é uma dádiva de Deus. Um presente de Deus concedida a judeus, a gentios. Ou seja, eram os dois grandes grupos de pessoas naquela época. Então o arrependimento ele é concedido, outorgado por Deus a todas as pessoas. O arrependimento é quando Deus nos esmaga com tristeza piedosa. Isso é um ato da sua pura graça, que é o amor de Deus em ação. Esse é o ato de prensar, aquele instrumento utilizado para se prensar uvas, que se usava no primeiro século. Daí vem a palavra provação, ato de prensar. E a grande verdade é que Deus prova-nos para nos aprovar. Por isso que a provação é permitida pelo Senhor. Ela vem de Deus. É diferente da tentação. A tentação é o diabo que promove. O diabo tenta para reprovar, mas Deus, ele prova, nos submete à provação para nos aprovar, para nos melhorar, para nos lapidar. É como o ouro que é submetido a uma alta temperatura, né, e ele chega a um processo que ele vira quase ele derrete-se. E aí automaticamente o que acontece? As impurezas são separadas. As provações fortalecem a nossa fé, as provações promovem santificação em nós. E é por isso que Tiago escreve na sua primeira carta: alegrem-se nas provações. Amém? 4. Precisamos entender que o arrependimento é uma marca contínua na vida cristã. O arrependimento é uma mudança radical, interior, né, com resultados, reflexos exteriores. É o ânimo, é a opinião, é a vontade, é os afetos, é a conduta, é o estilo de vida, são as motivações, os propósitos, são todos envolvidos. A conversão sempre consiste em uma mudança interna de mente que leva as pessoas a olharem para o seu passado pecaminoso à luz da face de Deus. É o filme da vida que passa diante de nós. Arrependimento significa o começo de uma nova vida. A primeira evidência de nosso arrependimento é uma visão a respeito de Deus e de seu caráter, e em seguida de nós mesmos. Pelo arrependimento nós podemos constatar, com vergonha e tristeza, que a essência de todo pecado é contra Deus, e isso nós voltamos a afirmar: pecamos contra Deus. Por isso Davi, no alto do seu prestígio e poder, arrependido, teve que se confessar a Deus do seu pecado, que culminou no adultério dele com Batseba. E inclusive também a morte de Urias, o esposo de Batseba, que o próprio Davi coloca ele na linha de frente de batalha. E Davi diz, Salmo 51, versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Precisamos considerar que a conversão exige o envolvimento, a participação do ser humano regenerado, transformado, na construção de sua nova caminhada, a partir de um coração, uma mente restaurada e transformada. Essa é a nossa responsabilidade, a nossa parte desse processo. Fomos inseridos em um processo de santificação e precisamos caminhar. Somos agora alimentados pelo Espírito Santo, motivados, entusiasmados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Caímos, mas é o Espírito Santo quem nos levanta. Em teologia, essa nossa responsabilidade nós chamamos de responsabilidade cristã. Sempre exige uma necessidade. O Evangelho sempre exige arrependimento diário, para que nós possamos nos aperfeiçoar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, afirmou, lembra? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la
até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria de concluir com você, só para a gente fechar aqui, para a gente compreender que arrependimento é conversão. Arrependimento precisa ser genuíno, precisa ser verdadeiro. Precisamos entender isso, que isso fique bem claro. Arrependimento, conversão, não é ser membro de uma igreja, mas sim ser membro do reino de Deus, fazer parte do corpo de Cristo. Pois conversão é mudança de vida. Você é cristão 24 horas por dia, e não somente na igreja. Você é um cristão onde você estiver. Você precisa ser cristão onde você está. É no seu dia a dia que Deus requer de você, tá? Que você seja cristão. Que você dê bom testemunho. O nosso nome precisa mudar. Nossa história mudou. Agora há novos propósitos. Talvez você era conhecido como o malandro. Talvez você era conhecido como o nó cego, o enganador, assim como Jacó, lembra? O usurpador, enganador. Você era conhecido às vezes como traíra, o corrupto. Mas houve conversão e a partir de agora é uma nova história. Você mudou. O Senhor te mudou. O maior problema nas igrejas nos dias de hoje é que não se exige mais conversão da parte dos irmãos. Não se prega mais a palavra verdadeira, genuína de Deus. O maior problema hoje é que não se exige arrependimento genuíno, verdadeiro. Você vê muitas pessoas, às vezes, lá na frente. Essas pessoas até choram, se emocionam. E de repente passa-se o tempo e você não vê mais elas naquelas cadeiras que estavam ali na igreja. Elas já até frequentaram, mas elas não estão mais lá. O maior problema, e nós precisamos corrigir isso, é que se você entra numa igreja, nunca pode ser por causa de pessoas. Porque fica muito fácil você sair também por causa de pessoas. Você precisa entrar em uma igreja e permanecer, porque aquela igreja é corpo de Cristo. Você entra no corpo de Cristo. Então nós temos duas estruturas que você precisa considerar. Corpo de Cristo e igreja, estrutura. A estrutura é necessária. Nós precisamos das estruturas. Nós dependemos das estruturas também. Elas nos ajudam. Mas você precisa entender que você faz parte do corpo de Cristo. E quando você entende isso, você fica ali onde Deus colocou você. A pessoa chega muitas vezes para a gente e fala, olha, eu quero batizar. E nós falamos, olha, nós precisamos fazer uma preparação. E essa pessoa não aparece mais. A moda agora é o culto da vitória, é jogo de luzes, é barulho, só que sem palavra. Você pergunta, como é que foi o culto? A pessoa diz, foi ótimo, estava uma delícia, estava ótimo. Eu falo, que mensagem? Qual foi o texto que foi utilizado na mensagem? A pessoa não sabe dizer, porque não teve mensagem. A música é restitui, Senhor. Restitui o quê se você não tem nada? Nunca teve? Pelo contrário, a palavra de Deus nos exorta, nos informa, lembra-se? Efésios capítulo 2, versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Sabe o que está faltando nas igrejas? É conhecimento sobre a palavra de Deus. O analfabetismo bíblico é muito grande, desde a época de Jesus. Quando Jesus disse, errais, vocês erram não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, é justamente isso. E de lá para cá não mudou muita coisa não. Se antes nós tínhamos 94, 95, 97% de analfabetos naquele tempo, no primeiro século, na época de Jesus, hoje o analfabetismo bíblico não fica muito diferente não. A situação está assim, nós precisamos ficar informando aos irmãos, a igreja em si, é lógico que isso não acontece na sua igreja. Olha, dê bom testemunho. Seja cristão no seu dia a dia. Temos que ficar dizendo, olha, lembre-se, você é cristão. Paulo já dizia aos Efésios, lá no capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Arrependimento é conversão. É o cair em si. Lembra da parábola do filho pródigo que Jesus contou?
em função da situação que Deus permitiu que o mesmo experimentasse, cai em si, conversão, percebe o erro, dá meia volta, volta para trás, arrependido, se volta ao Pai. Você conhece essa história? Nós precisamos nos voltar para o Pai. É simples, resumindo, finalizando aqui também. Quando eu me converto é porque eu me arrependi. Se eu não me arrependi ainda, é porque eu não sou convertido. Arrependimento, conversão é a convicção do caminho errado. Eu queria orar com você. Nós precisamos fazer isso hoje. Nós não podemos deixar isso para amanhã, porque nós não devemos deixar para amanhã, porque nós não sabemos sequer se vamos abrir os olhos amanhã, se vamos acordar. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos por um instante. Eu gostaria de fazer com você uma oração mais objetiva. Eu gostaria que você orasse comigo, que você concordasse comigo em oração. Nós vamos orar juntos. Abra o seu coração, a sua mente e repita comigo. Senhor, em nome de Jesus, aceita a minha oração. Proporciona arrependimento, conversão, transformação em minha vida. Eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa melhor, uma pessoa segundo o seu desejo, a sua vontade. Amém. Deus abençoe você, que você vá para sua casa, ou melhor, você está em casa, né? Mas se você ainda não foi, que você vá, que você tenha certeza que uma pessoa convertida é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Nunca se esqueça disso. É por isso que o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 18 a 23, ele informa que uma pessoa guiada pelo Espírito produz o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos o relato também do carcereiro, que perguntou para Paulo e Silas, lá em Atos, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus. É isso que nós precisamos. Crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma oração breve. Muda a minha vida, Senhor. Essa é a nossa oração. Em o nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneça sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, extensão da sua família, seu trabalho, não somente hoje, mas sempre. Glória a Deus, aleluia. Até domingo. Deus abençoe você e se cuide.